pessoal, hoje a Liven tá aqui na Casa Cor Brasília para inspirar vocês, mostrar cada detalhe e garantir que cada ambiente no seu lar fique muito mais bonito. Eu falo hoje porque daquela outra vez era em Goiânia, inclusive o carro está aqui em cima. Mas aqui em Brasília eu vou te mostrar cada detalhe, inclusive as tendências de 2022 que já estão empregadas na Casa Cor, para você poder melhorar e muito a sua obra aí futuramente. Vem comigo! Nesse primeiro ambiente aqui já é possível perceber várias tendências que vieram por conta da pandemia, que é voltar às nossas origens, né? Se reconectar enquanto ser humano e poder utilizar elementos mais naturais. Tiagão, mostra pro pessoal aqui quão confortável esse ambiente, gera uma sensação de aconchego e explora desde a parte aqui do tapete, né? Elementos mais naturais, um material que remete muito à palha, no caso, né? E aqui a madeira, a gente vê uma parte do cimento mais queimado. Do outro lado, que eu também gostei bastante, gente, só um pouquinho aqui antes, o jeito que esse ambiente se integra é muito gostoso. Então, certamente ter pessoas aqui, se fosse aí no lar de vocês no caso, se tornaria ainda mais confortável para poder conversar, ter uma receitinha gostosa, ter um momento ainda mais prazeroso. Vindo para cá agora, no teto, vocês percebem que também é utilizado esse elemento mais natural que remete à palha mais uma vez, assim como a arquitetura biofílica, que significa a utilização de plantas, né, para combinar aí a parte urbana com o natural, e também, mais uma vez, o cimento queimado. Isso vai ser predominante nesse tour que a gente vai fazer junto. Seguindo aqui então, nessa pegada bem natural, já começamos com uma parede de pedras, particularmente gostei bastante, dá um tom um pouco mais rústico. E vejam como há um casamento com esses ornamentos utilizados, os livros remetendo a livros mais antigos, ao mesmo tempo que existe uma modernidade, algo mais contemporâneo nas peças que estão nas paredes, né? No caso, os quadros. Eu particularmente amo quadros e esses aqui estão encantadores. Gente, alguns detalhes que valem a pena ressaltar, por exemplo, a mesa de centro aqui, ela é modular, então você consegue levar para onde você desejar, como você está vendo aqui, uma delas já está destacada, né? Garantindo que, de acordo com a necessidade, você possa movimentar e, enfim, utilizar o ambiente da melhor forma possível, de acordo com a necessidade. Seguindo em frente, eu não sei vocês, mas imagina um Netflix numa TV dessa. Simples, né? Bem delicado. E aí, uma integração direta com o quarto, combinando a banheira aqui na minha esquerda e o banheiro de fato com os chuveiros que a gente vai mostrar para vocês na minha direita aqui. O que eu gostei bastante foi a ousadia do ambiente em colocar essa cuba branquinha com a torneira preta, então a gente tem esse mix aqui. É algo bem simplista nesse quesito, né? Simplista no sentido de ser um pouco mais moderno, que hoje menos é mais, né? E ao mesmo tempo, também houve a utilização de um porcelanato bem diferente. Inclusive eu queria saber, você colocaria esse porcelanato aí no seu banheiro? Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso pra saber, hein? Fica aí pra gente poder conversar sobre. Continuando, gente, outra parte que eu gostei muito foi, mais uma vez, as obras utilizadas. Lá na parede, um coração, né? Utilizando de uma iluminação para dar destaque. Bem como do outro lado da cama, ali na mesinha de cabeceira, né? Um ursinho. Então, percebam como há aí o casamento entre elementos mais modernos e um pouco mais rústicos também, conectando as origens que eu mencionei para vocês. A entrada desse ambiente já entrega uma sensação de iluminação totalmente diferente. E é uma marca registrada nesse ambiente que eu gostei bastante. E percebam como a iluminação transforma-o de uma forma que eu estou encantado. Bom, esse aqui a gente consegue perceber a utilização de vasos de cerâmica, né? Que tornam aí a modernidade contrastando com algo mais rústico, além de outros elementos como livros mais antigos, mas também temos elementos bem mais modernos e um deles é esse aqui que eu confesso que estou apaixonado. Tiagão, para aí pra gente tirar uma foto, por favor, vai! Gente,
continuando aqui, brincadeiras à parte, né? O banheiro desse ambiente também é muito bacana e eu vou ressaltar alguns pontos para vocês que eu gostei bastante. A utilização da biofilia, ela aqui ocorre de duas formas. Nas paredes vocês conseguem perceber que desse lado de cá é uma pintura muito bem feita, por sinal, que remete à samambaia, né? E também existe a plantinha de fato, né? Para quem realmente curte cuidar, torna aí o ambiente ainda mais vivo. Outros elementos que me chamaram a atenção foi a torneira de teto, que é pouco convencional, mas muito bonita, né? E aí, essa torneira específica, que a gente tem na Living, claro, ela é aberta aqui, ó. Então, o acionamento dela ocorre na própria pontinha, sem necessitar de um acionador aqui do lado de fora, economizando espaço na sua bancada. Outro elemento que também é um pouco diferente do normal é esse chuveiro de teto, muito bacana, com um misturador monocomando, ambos da Deca, na cor Black Matte. Então veja como os metais estão conversando entre si. Ambos são preto, tonalidade um pouco mais fosca, né? E outros metais, além dos metais sanitários, né? Outros elementos do ambiente são preto fosco também. E claro que eu não podia deixar de mostrar também essa parte aqui do banheiro, em que o casamento das louças brancas e os metais pretos ocorre mais uma vez. Toda a linha Deca aqui, tá, gente? E, mais uma vez, o casamento funciona muito bem. Olha que bacana. Cada detalhe dessa bacia, até aqui, ó, é preto fosco. Então, os detalhes realmente chamam a atenção e são um diferencial em um projeto de arquitetura. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui nesse espaço da Deca que tá maravilhoso. E falando em inspiração para banheiro, eu não posso deixar de mostrar cada detalhe que a Débora Pinheiro implementou nesse projeto sensacional. Gente, dá um confere aqui rapidinho nesse banheiro que dá a sensação que ele está flutuando. Olha como que a iluminação gera uma sensação totalmente diferente para o ambiente como um todo, sem contar com o tamanho da bancada. Olha isso aqui. A sensação de espaço, de conforto, o dia a dia dessa forma fica muito mais gostoso de viver. E lembra daquela torneira de teto que a gente mostrou? Essa aqui é da mesma linha da Deca, beleza? Que facilita muito o uso também, torna minimalista o uso da sua cuba e da sua bancada. E eu não posso deixar de mostrar também um dos chuveiros, que já tem outro que eu vou mostrar, hein? Chuveiro maravilhoso, também Black Matte. Ela utilizou muito bem desse tom no banheiro como um todo, né? E a gente consegue perceber que foi empregado tanto nos metais quanto nas louças e na marcenaria também, tornando muito mais bonito, bem elegante e eu diria que arrojado, sem dúvidas. Seguindo aqui para outra parte, olha, eu não sei vocês, mas eu amaria ter um espaço desse aqui para receber uma massagem durante a semana. Às vezes a gente está muito cansado, né? Então dá uma relaxada, em casa mesmo, sem precisar ir para um spa. Eu diria que um spa dentro de casa, né? Aquela torneira de teto, mais uma vez está sendo vista aqui, então percebam como ela pode ser muito bem empregada em diferentes ambientes. A cuba também é preta, essa cuba é de piso, tudo bem? E pra cá, a gente tem ali mais chuveiros. E sério, o Thiago podia ter até trazido umas roupas de banho pra gente poder aproveitar aqui. Porque olha isso aqui, que maravilha e que vontade que dá de entrar. Thiagão, mostra pro pessoal assim de cima pra baixo e de baixo pra cima também. Para finalizar esse ambiente, dar continuidade, eu não podia deixar de falar para vocês. Claro que todos os metais e louças desse ambiente são da Deca, que eles mandam muito bem quando o assunto é esse. Gente, eu tô apaixonado por esse ambiente aqui. Vamos seguir?
alguns elementos muito diferentes nesse ambiente me chamaram muita atenção. Começando por essa mesa, que traz uma pegada bem natural. Vocês podem perceber que realmente é a madeira extraída de uma árvore, muito bem tratada, por sinal, gerando a sensação de flutuação. Olha embaixo como isso fica muito bonito. Então realmente é algo que foi extremamente bem calculado para que consiga aguentar o peso. Além de coisas que a gente não consegue nem perceber a olho nu. Veja bem, primeiro essa bancada de cozinha que está flutuando. E gente, a Aline, nossa arquiteta, gravou um vídeo que está aqui em cima contando todos os pontos mais técnicos, né, sobre essa cozinha que vocês precisam assistir. Mas continuando aqui, vou dar minha opinião. Essa parte me encantou por um único motivo. Primeiro, que tem essa bancada que flutua. E aí, o único motivo que eu queria mostrar vem do outro lado de cá, Thiagão, o pessoal ver e entender junto comigo o porquê. Primeiro de tudo, é muito difícil enxergar onde possuímos ou não armários, né? E aqui a gente já vê que tem alguns, né? E onde parece ser apenas mais uma parede normal, a gente tem essa abertura camarão para uma cuba e um lindo misturador gourmet, mais uma vez da Deca, claro. Tem algumas outras partes que também é possível perceber essa sutileza, esse cuidado em deixar tudo muito bem reservado, nada perceptível aos olhos de quem visita o ambiente. Mas quando você vê, aqui é possível abrir. O que será que tem dentro, hein? A geladeira não fica aparente. A despensa também não fica aparente. E reparem como o uso de LED aqui dentro facilita muito a escolha e a visibilidade dos alimentos. E o que eu fiquei encantado é exatamente essas gavetas aqui, que quando você clica, o seu faqueiro está à disposição. Então, nesse ambiente aqui, o Estúdio Gontijo conseguiu implementar alguns elementos que geram um senso estético maravilhoso, vocês conseguem perceber. Mas vale muito a pena ressaltar que, além de serem muito bonitos, a parte funcional também é super necessária e foi muito bem utilizada. Então, quando a gente fala dessa bancada que está flutuando, a mesa também, esses armários que estão escondidos, a geladeira, a cuba, o misturador, isso significa sim um elemento estético, mas também bastante funcional. Principalmente os elementos que estão flutuando facilitam a higienização do dia a dia e quando você tiver com alguma coisa bagunçada, por exemplo, não vai ficar aparente para quem estiver visitando. Então, quando você pensar aí no seu ambiente, lembra desses detalhes que certamente podem ser os diferenciais no seu dia a dia e final de semana também. Agora a gente vai entrar aqui num ambiente projetado pelo Estúdio Tive, muito bacana, e tem alguns elementos que eu quero ressaltar. Vamos começar aqui pela minha direita, que já tem uma cuba maravilhosa com um misturador sensacional de cozinha da Deca. Gente, a Deca tem peças sensacionais. E vamos usar alguns elementos que são curiosos e geram uma sensação ainda mais gostosa na hora de utilizá-los. Por exemplo, esse espelho aqui. Você dá uma olhadinha pra ele, acha que é convencional, até que você vê a luz, que ele tá ligado, né? Você fala, opa, então, vamos ver. Acende a luz e existe uma variação na intensidade. Se você segura aqui, percebe como existe uma diferença e fica um pouco menos intensa. E o inverso também é verdadeiro. E aí basta clicar para desligar. Continuando, outros elementos que me chamaram muita atenção aqui foi a iluminação indireta, bem como a direta. Só lembrando que a iluminação indireta é quando você projeta a luz para uma superfície e essa iluminação é um pouco mais decorativa. Enquanto a direta, ela proporciona essa luz que está bem em mim e vocês estão vendo. Outras coisas que eu gostei bastante foram a utilização do porcelanato, fazendo um mix aí com a marcenaria. Os tons também estão casando muito bem. A utilização um pouquinho ali da biofilia. E presta atenção nessa tendência aqui que vocês vão ver demais e já viram nos outros ambientes, que é esse formato de caixa para os ambientes. Então, na hora de fazer a separação, aquela velha ideia de separar por paredes já não existe mais.
Hoje, essa separação gerando uma sensação de flutuação ou de caixa gera uma integração muito bacana e uma percepção de que é um ambiente diferente do que você estava anteriormente. E aqui houve um toque especial, um requinte aí do estúdio na hora de preparar um cantinho para meditação. É um ambiente muito relaxante e eu gostaria de finalizar esse ambiente para a gente poder seguir para o próximo, mostrando como a iluminação realmente chama a atenção e olha como esses pendentes juntos geram uma sensação muito mais gostosa. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo só falando sobre dicas de iluminação para vocês entenderem como é que podem utilizar outros pendentes e itens de iluminação. Gente, estamos aqui no ambiente de um super parceiro nosso, o Alf, da Alf Arquitetura, né? E esse é um ambiente projetado aí pelo Grupo SR em conjunto com ele. Na verdade, ele projetou e a gente facilitou a parte dos materiais. Esse é um ambiente gourmet que eu particularmente gostei bastante e tem elementos que realmente remetem às nossas origens. E começando pela bancada, veja como a utilização da pedra aqui em uma pegada um pouco mais rústica, um pouco mais natural, sem aquele tratamento que deixa ela brilhosa, consegue ficar muito bonito quando combinado com eletros que são sensacionais, como esse cooktop de indução da Tramontina, que tem no nosso site, e essa cuba que eu gostei bastante. E vejam essa torneira aqui, que é acenada dessa forma. Olha que bacana. Bom, não podia deixar de lembrar também dos acessórios da bancada que facilitam o uso no dia a dia, então para secar pratos, talheres, enfim, o que você precisar na hora de lavar a sua louça. E um cantinho super gostoso que torna a convivência mais harmoniosa, um momento no final de semana mais confortável, enfim. Espero que você tenha gostado também e a gente segue para o próximo ambiente. Gente, a Daniele Franco conseguiu empregar vários elementos que eu amei nesse ambiente e vamos começar pela iluminação. Percebam como esse quarto, com esses pendentes, fica muito mais moderno. Além do painel que ela utilizou aqui, a iluminação indireta, assim como a iluminação do embutido, para tornar o painel ainda mais bonito e, claro, mais chamativo. É um elemento decorativo. Temos aqui o abajur e quando a gente entra na sala, é possível perceber alguns outros elementos de iluminação, como esse belo lustre que chama muita atenção e com certeza é um dos itens mais chamativos nessa mesa. Ali, vocês percebem no teto como temos vários embutidos e aí, por exemplo, no quadro ele consegue mostrar muito melhor os detalhes que esse quadro possui. Seguindo para a área de home office, em que o LED é utilizado aqui atrás para dar destaque aos itens como livros, enfim, os vasos. E seguindo, a gente tem mais uma vez a arquitetura biofílica, que foi muito bem combinada para gerar harmonia nesse ambiente. Agora, presta atenção nesse detalhe aqui, que eu particularmente amei e no dia a dia se tornaria bastante útil, que é essa champanheira aqui. Então, aqui você coloca o gelo, você tem aí seu espumante, seu champanhe, e ele fica geladinho, sem você precisar ficar indo e voltando na geladeira, e você tem um item muito mais bonito que o convencional. Vamos seguir então para a cozinha. Olha que sensibilidade dela na hora de projetar essa cozinha e conseguir implementar a tonalidade rosé, conhecida na Deca como Red Gold, para poder gerar uma harmonia e também um contraste com esse tom de cinza, né? Veja como a torneira aqui, Colore da Deca, que é muito bacana por sinal, consegue gerar essa robustez ao ambiente, uma beleza bem diferenciada. E claro que o link vai estar aí na descrição para vocês conseguirem ver sem o menor problema e garantir para casa de cada um, que eu tenho certeza que vai ficar lindo.
Chegamos aqui ao ambiente do Hélio e da Sônia, que tiveram um capricho diferenciado para fazer a integração de todo esse ambiente com uma harmonia única, além de utilizar elementos decorativos que eu particularmente gostei bastante. Vem comigo que a gente vai olhar cada detalhe. Começando aqui pela cozinha, lembra daquele ambiente da Daniele? Que ela projetou uma pequena champanheira ao lado ali de uma poltrona? Aqui eles projetaram já para a cozinha como um todo, tanto no início quanto lá no final. E vocês percebem que eu estou descendo, né? Tem um pequeno desnível. Sabe por quê? Do outro lado, quem estiver sentado, enquanto aqui eu estiver preparando alguma coisa, consegue ter uma conversa mais olho no olho, né? Sem ter um desnível, sem ficar olhando para cima, sem gerar aquela dorzinha no pescoço. Então fica muito mais gostoso. E essas torneiras aqui, claro que eu não podia deixar de mostrar, principalmente ligadas, eu sei que vocês gostam, né? Então vejam a diferença que ela gera no ambiente, esteticamente falando, e sua funcionalidade que é excepcional. Seguindo, a gente tem um cooktop, as coifas que precisam estar aqui nessa posição para garantir que o cheiro não vá para o ambiente como um todo, a fumaça, enfim, para que o preparo seja mais gostoso, mais confortável para todo mundo, né? E a outra champanheira que eu comentei, e agora eu estou subindo de novo. Então aqui nessa parte a gente tem novamente o mesmo nível que tinha lá no começo, e o desnível é só aqui no meio, justamente para garantir esse comodismo, essa sensação visual mais interessante para os convidados e também para, né, no dia a dia você compartilhar. A geladeira, bem como todos os outros eletros, casam muito bem, né, por serem nesse tom um pouco mais fosco. E do outro lado aqui, a gente tem, além da sala de estar e lá fora, essa parte mais voltada para a natureza, para a ambientação. Aqui temos o banheiro, que particularmente gostei bastante de como foi implementado. Olha só como os detalhes são diferentes aqui. Primeiro, é um banheiro que sai totalmente do convencional, né? A gente tem uma parte extremamente decorativa dentro do ambiente, sem perder, claro, sua funcionalidade e sua beleza. E do outro lado também existe esse cuidado, tanto com a beleza quanto com a funcionalidade, explorando a arquitetura biofílica e os elementos naturais. Vejam como essa bancada aqui é mais focada no concreto, em algo muito mais rústico, mais natural, sem aquele tratamento muito polido. Bem como a parede, vocês percebem que é feita aí de um material menos trabalhado, né? E que gera mais beleza ao ambiente. E, gente, essa torneira aqui da Deca, sensacional, né? E olha como a decoração aqui ela é requintada. Ela consegue unir a cultura brasileira com elementos sofisticados, o que torna esse ambiente, no meu ponto de vista, ainda mais bonito por conta disso. Vem ver comigo. Gente, olha que bacana essa pegada diferente de escritório, que a gente consegue ver alguns elementos bem mais naturais, diferentes do padrão de um escritório tradicional, né? Então vocês percebem que ele é todo feito em vidro, para que exista esse contato com a natureza. Quando for a hora do descanso, é possível ir lá para fora, ter um momento mais relax, mais de boa, né? Aqui, uma mesa para uma potencial apresentação de projeto, principalmente aí quem curte arquitetura. Ali um ambientezinho que a gente consegue utilizar mais para projetar, ter um momento único, eu diria individual. E claro, todo escritório precisa de um espacinho para copa, né? Isso aqui, copas, nem posso chamar dessa forma, né? Fica muito mais bonito que uma copa tradicional, por conta aí do ministrador Twin da Deca, muito bacana. Além do bom gosto do Roberto e da Sheila, que projetaram esse ambiente, pensando na sua funcionalidade, com escorredor de pratos, talheres, armários aqui embaixo, que facilitam demais o uso. E claro, percebam como a iluminação também chama muita atenção, e sem ela, esse ambiente certamente não teria tanta beleza assim. E vocês? Deixa aqui no comentário, gostariam de trabalhar em um escritório assim? Eu fiquei apaixonado.
Chegamos aqui a um ambiente projetado pelo Matheus Silva, que ele é mais comercial, e vejam a criatividade dele na hora de pensar nas soluções para cada banheiro, assim como a parte do lavatório. Veja aqui primeiro, esse aqui que é o PCD, né, que exige a parte da barra de apoio, sua torneira aqui especial, muito bacana. Agora, presta atenção nos detalhes do revestimento desse aqui. Olha só que bacana e como a iluminação faz uma diferença, tanto na parte de baixo quanto na parte superior desse lavabo. E os outros também são super criativos, únicos. E olha que bacana na hora de lavar a mão, que podia ser convencional, né? Mas a Deca é sempre diferente, o Matheus Silva sabe disso e implementou aqui nessas torneiras. Olha como ela liga, então você aciona só pelo toque e como ela consegue ser desligada. Muito bacana, além da parte estética que é muito bonita também. E vejam como os espelhos geram uma sensação de amplitude, além de um design mais requintado. Aí esse ambiente ficou maravilhoso. Tiagão, trouxe aquela carne que a gente pediu? Gente, brincadeira. Esse ambiente aqui deu vontade de fazer uma receitinha por cada detalhe. Primeiro pelo nome que a Ângela colocou aqui nele, que é Tempo e Alento. E realmente a sensação que dá aqui é de um conforto enorme, como se você estivesse na casa da sua avó, só que um pouquinho mais moderno. A união dos elementos modernos e rústicos aqui é o que torna realmente ele mais aconchegante. Olha que bacana a mistura dessas panelas que tem aquela pegada um pouco mais antiga. Essa mesa aqui, nossa senhora, a primeira coisa que eu comentei foi, nossa, parece um cantinho de casa de vó, né? Muito gostoso. Você consegue colocar aí as frutas, os legumes aqui em cima. E do outro lado, a gente tem a união do moderno com o rústico, né? Com essa bela cuba aqui e o seu misturador monocomando. Gente, olha como cada detalhe nesse ambiente é super bem pensado. Porta-temperos, aqui um organizador de talheres muito bacana também. Vejam como as gavetas não batem, né? Elas chegam de forma bem suave. Os eletros muito bacanas. As cores conseguem gerar uma harmonia, mas eu queria dar detalhe aqui a um item específico, que é esse armário. Com abertura camarão e iluminação interna, ele consegue, além de sua cor do lado de fora, bastante chamativa, trazer aí um tom de sofisticação muito interessante esse ambiente. Olha do outro lado também. Particularmente gostei bastante. E aí, a gente já vê o mix do que eu falei lá no início do ambiente. Um armário muito mais sofisticado, ao lado de uma peça decorativa que remete aí a um tempo mais antigo, né? Olha, eu não sei vocês, mas eu fiquei com muita vontade de fazer uma refeição aqui nessa mesa, preparar ali uma comidinha. Vocês percebem como, além dos elementos visuais muito interessantes, existe uma conexão entre a cozinha e a sala aqui de jantar, né? E eu realmente gostei até do pendente, que foi muito bem pensado. Aramado, uma iluminação excelente, que permite a visibilidade dos alimentos aqui na mesa. Realmente está de parabéns esse ambiente aqui. projetado pensando em um comercial dessa vez, né? No caso, um restaurante,
bastante aconchegante, aí bem ventilado, principalmente agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, né? Então realmente seguro, elegante, e vocês percebem como a união dos elementos um pouco menos rebuscados com aqueles mais sofisticados gera uma união única, uma harmonização real. E o bar fica todo à vista de quem está aqui consumindo, né? Para que exista aí essa transparência do que está sendo produzido e, claro, que isso gera ainda mais segurança para quem vai consumir. E dou aqui o detalhe final, que é a parte do lavabo, que eu particularmente gostei bastante dessa cuba de piso, além da torneira de parede, que nesse tom, um noir, né, e o outro mate, conseguiram casar muito bem. Lembrando que o noir é aquele um pouco mais brilhoso e o mate é aquele mais fosco. Chegamos então ao final do nosso tour na Casa Cor Brasília 2021. Particularmente gostei bastante. Vários elementos aqui são tendência para 2022. Já fica de olho e aproveita e deixa aqui nos comentários o que você mais gostou. Qual foi o ambiente, qual foi o produto, enfim. Eu quero muito saber a sua opinião e vai ser um prazer poder te responder. Combinado? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.